Oi, lindezas! Bem-vindos ao nosso quarto capítulo dessa maratona One Piece. Eu espero que para vocês esteja tão divertido quanto está para mim. Muita coisa aconteceu, incluindo a inclusão de arcos famosos como Alabasta e o vilão Crocodilo. Então vamos lá? Eu sou o João e vou te falar. One Piece. Concluindo o arco anterior, dessa vez finalmente teve o fim do Eric. Ele foi jogado na água enquanto o pessoal utilizava o barco para subir uma montanha. Sim, aqui a doideira é tanta que tem até um rio que sobe uma montanha. Muito legal. Que legal! E é essa montanha basicamente que dá acesso à Grand Line. Finalmente nossos heróis chegaram ao local mais perigoso do mundo, que é basicamente o objetivo de aventura deles. Ok, encontrar o One Piece seria meio que a recompensa por essa aventura. Se bem que, ultimamente eu tenho visto algumas teorias do pessoal falando que o One Piece em si, aquela coisa que o pessoal tanto realmente procura, busca, o objetivo deles, no final das contas não vai ser nada palpável, não vai ser nada material. Vai ser basicamente todas as aventuras, todas as emoções, tudo que eles aprenderam na jornada. E assistindo esses próximos 20 episódios, meio que deram ali uma pontada de que realmente pode ser exatamente isso. O tesouro é orgulho! Que demais! Mesmo antes da galera do Chapéu de Palha cair nos mares da Grand Line, já apareceu ali uma dificuldade para eles. Uma espécie de paredão, uma imensa ilha na frente deles. E o problema é que não tinha como desviar. Pouco tempo depois é que a gente acaba descobrindo que esse paredão, essa ilha, na verdade era uma baleia gigante chamada Laboon. A história dela é bem legal, acontece uma parada meio que Pinóquio, ou seja, o pessoal é engolido pela baleia gigante, só que lá dentro tem um veterinário que está cuidando da baleia de dentro para fora. Essa baleia cresceu tanto que ficou inviável cuidar dela por lado de fora. Tá bom. E como esse médico criou basicamente toda uma infraestrutura dentro dessa baleia, gerou até que certa uma dúvida, porque assim, tinha até um alçapão nas costas da baleia. Então a primeira coisa que eu pensei foi, essa baleia não é uma baleia, na verdade um navio, ou então um submarino, alguma coisa assim, no formato de uma baleia. Mas não, eu tava bastante errado mesmo. Ai, que burro! E infelizmente a Laboon foi abandonada ali na Grand Line pelos antigos piratas que eram os companheiros dela. O pessoal a deixou ali no local mais calmo de todo, que é o começo da Grand Line, justamente porque ela era muito pequena e ali era o local mais seguro dentro do limite, dentro do possível. Só que passando por todas as dificuldades que esse local oferece, o pessoal nunca mais voltou. Aí todo mundo fica com dó da bichinha e no final das contas o Luffy vai lá e faz uma promessa de que ele vai voltar pra ela. E nesses primeiros episódios em que a Laboon tá envolvida, duas coisas importantes acontecem. A primeira, dois novos personagens aparecem e eles vão ser muito importantes pra frente, assim como um novo objeto é apresentado. Uma espécie de bússola especialmente projetada para funcionar ali na Grand Line. E por que ela é tão especial? Porque nesse local da Grand Line, ali tudo é imprevisível e maluco, nada segue uma ordem natural das coisas. Então, no mesmo local que está fazendo um baita de um sol, de repente já tem neve, logo em seguida já tem um furacão que surge do nada, não tem nuvens que estão indicando que vai aparecer uma tempestade, ou então o próprio tornado. Eles simplesmente brotam. As correntes marítimas, ora vão para a direita e depois do nada elas vão para a esquerda, não tem lógica esse local. E ele é formado por várias ilhas. E o desafio é justamente esse, atravessar esse mar explorando, conhecendo cada uma dessas ilhas até chegar à ilha final. E por que essa bússola é importante? Não sei. Porque ali o polo magnético é totalmente desregulado, ele funciona especificamente para aquelas ilhas. Então você precisa de uma bússola específica para aquela ilha. E para você não ter uma de cada, teria que ter basicamente um arsenal de bússolas. Foi criado essa nova especial, porque ele chega num local, ele identifica o polo magnético daquela ilha e aponta para a próxima. Então em cada uma o pessoal tem que chegar, descer do navio, esperar um tempo, que também varia de ilha para ilha, até terem ali as informações necessárias para seguir para a próxima. Então, muita coisa vai acontecer ou não acontecer justamente por causa desse objeto. Como assim? Por exemplo, se eles estão na ilha A e eles pretendem ir para a ilha B, e se eles acabarem quebrando ou perdendo essa bússola especial, eles já não podem mais ir para a ilha B. Eles vão ter que ir para a ilha C, D, E, para qualquer outro local e encontrar alguma outra forma de chegar até a ilha B. Então, esse objeto vai ser determinante nas próximas aventuras da galera ali do Chapéu de Palha. Tá vendo? A gente vai acabar se ferrando. E os outros dois personagens eu falo um pouquinho mais pra frente. Saindo ali da Laboon, a gente vai oficialmente para a primeira cidade dentro da Grand Line. Essa cidade é basicamente conhecida como a Ilha dos Cactos. Vários morros e que de longe parecem ali tem bastantes espinhos. E por que de longe? Porque de perto a gente vê que esses espinhos na verdade são cruzes, são lápides em formato de cruzes. Ou seja, uma galera morreu nesse local. Morri.
E como tudo nessa parte do mundo é suspeita, a recepção que a galera do chapéu tem nessa ilha não seria diferente. Os nativos ali fazem uma baita de uma festa de boas-vindas. Muita comida, muita bebida, muita alegria, muita festa e todo mundo acaba comendo bastante e dormindo. Porém, experientes como são, Zoro e Nami ficaram ali espertos e entraram na onda só fingindo que estavam dormindo. O que foi a salvação da galera, porque todo mundo que mora nessa cidade, na verdade, não são simplesmente habitantes, cidadãos comuns. Não, eles são caçadores de recompensas. Então, qual que é o objetivo deles? Os piratas chegam, deixam eles confortáveis, à vontade, deixam eles cheios de bebida e depois é só capturar ou matar, dependendo de como for a situação, e depois pegar a recompensa. Um bom plano. E é nessa cidade, nesse contexto de pancadaria com os mercenários, que a gente acaba descobrindo a importância daqueles dois outros personagens que apareceram no arco da Labum. Ele é identificado como Mr. Nine, Senhor 9. Ou seja, ele pertence a uma organização chamada Baroque Work. E ali a galera é identificada por números. Quanto menor o número, mais poderosa a pessoa é. Então, quanto mais próximo do 1, do 0, mais forte é esse integrante. E também são identificados ali por outros codinomes, como dias da semana, entre outros. Então, enquanto ele nos dá as informações necessárias a esse grupo terrorista, nós descobrimos que é a Vivi, a herdeira do trono do reino de Alabasta. E por que isso é importante? Porque justamente a Vivi se infiltrou nesse grupo terrorista porque o chefe dessa organização está tentando dar um golpe de estado lá no reino dela. Então, ela é descoberta como uma traidora do grupo e aí outros membros são enviados para matá-la. Dentre eles, o Sr. 5, o Mr. 5 e a Miss Valentine. Os dois são usuários de Akuma no Mi. Ele é o usuário da Bomba no Mi, ou seja, qualquer parte do corpo dele se transforma em um explosivo. E ela, a Miss Valentine, é utilizária da Kilo no Mi, ou seja, ela consegue alterar o peso do seu corpo livremente. Às vezes ela vai pesar menos de 1 grama e vai conseguir com isso flutuar, voar. Em outras horas ela vai acabar pesando 1 tonelada, e isso meio que é uma boa ferramenta de ataque aéreo. Se ela está no alto, pesa bastante, o impacto vai ser bastante doloroso, no mínimo. Então, depois de conversa vai, conversa vem, bastante desentendimento, o Zoro e o Luffy chegam a brigar porque o Zoro bateu em todo mundo ali que era mercenário. E o Luffy acaba achando que essa foi uma atitude ingrata, afinal, por que você bateu em todo mundo que fez uma baita festa pra gente? E o Luffy, sendo cabeça dura do jeito que é, não escutou a hora que o Zoro tentou explicar. Os dois brigam pra valer, dá pra ver ali que eles estão com sangue nos olhos. E os dois são derrotados com um cascudo da Nami na cabeça. E aqui eu já digo que até agora os meus personagens favoritos estão sendo o Zoro e a Nami. Eles ficam ali trocando pra ver quem fica em primeiro em relação a quem eu gosto mais, mas por enquanto esses dois estão ganhando. Então, decididos a ajudar Vivi a recuperar o seu trono lá em Alabasta, eles seguem viagem. E a próxima ilha que eles param é uma ilha pré-histórica. Por causa de toda a maluquice que acontece na Grand Line, algumas ilhas meio que pararam no tempo. E basicamente todos os próximos episódios se passam nesse lugar. Aqui tudo é gigante. As plantas, os animais, inclusive os dois habitantes ali. Dois guerreiros que estão batalhando um contra o outro há mais de 100 anos de uma forma bastante honrosa. Nenhum tenta trapacear o outro. Eles têm basicamente um local e um horário já predeterminado para lutar todos os dias, praticamente cada 2, 3 horas. E isso é importante porque outros membros da Baroque Work aparecem e acabam interferindo nessa luta honrosa. Ou seja, um desses gigantes acaba sendo envenenado. Nem isso, na verdade é colocado explosivo na bebida dele, então o estômago dele meio que fica totalmente arrebentado. E essa atitude de trapaça, de covardia, deixa o Luffy maluco. Quem faz essa sacanagem é o Mr. 3, número 3, também membro da Baroque Work e usuário também de Akuma no Mi. O poder dele é a Duro no Mi, ou seja, ele consegue projetar do seu corpo uma espécie de cera de vela. Porém, não é uma cera de vela comum, é uma cera que chega a ficar mais dura do que o ferro. E a companheira dele, a Miss Goldwick, ela é utilizada do que eles chamam ali de arte das cores. A magia dela é a Color Trap. E pelo que eu pesquisei, essa magia de cores pode ser até mais forte do que os poderes das Akuma no Mis. E como é que essa magia funciona? Cada cor meio que influencia no comportamento da pessoa. Então, se o alvo é atingido por um símbolo da cor preta, ela vai ter a tendência a atrair os seus companheiros. Se ela é atingida pela cor amarela, a única coisa que ela vai querer fazer é dar risada. Então você controla o comportamento do alvo. Batalha vai, batalha vem, é tudo muito frenético, muito intenso, muito mais difícil para os nossos heróis, porque é o que vai acontecendo, né? A coisa vai ficando cada vez pior. E é nesse contexto todo que a gente é apresentado a um dos vilões mais famosos aqui do anime. Pelo menos, quando os meus amigos mencionavam, esse cara era casca grossa. Crocodile, o número 0. Ele basicamente aparece ali em sombras, ou então só um pouquinho da voz dele, não chegou a aparecer como um todo. Só uma pontadinha aqui e outra ali para mostrar que ele está marcando presença. Mas esse não é o nome mais legal que aparece
acontece nesse nosso quarto capítulo. Calma que já tem mais. Logo depois de tudo ser resolvido aqui nessa ilha pré-histórica, é hora de seguir viagem. E nesse meio tempo, a Nami fica doente. Ninguém sabe como nem porquê. Então, o objetivo agora é encontrar um médico o mais rápido possível. É verdade. E no meio do caminho para encontrar um médico, encontrar uma ilha, eles encontram basicamente um navio de ataque surpresa. Como assim? Eles basicamente encontram um navio que consegue ficar debaixo d'água como se fosse um submarino, ou lembrando também o holandês voador lá do Davy Jones. O capitão desse navio também é usuário de Akuma no Mi, só que até agora não foi revelado exatamente quais são os poderes, mas deve ser algo como Mord no Mi, ou então Come no Mi. Porque o cara começou a comer literalmente partes do navio do Luffy, então deve ser algo mais ou menos nessa pegada. Então, uma ilha de neve é encontrada e lá nós descobrimos que aquele capitão que morde tudo era o antigo governante dessa ilha, que é chamada de Reino de Drum. Aqui existe uma bruxa capaz de curar a Nami. O problema é que ela fica no topo de uma montanha longe pra caramba e ela vem pra cidade apenas assim, ninguém sabe quando. Ela simplesmente dá na telha e ela desce. Porém, a Nami não tá com o tempo nem com o luxo de ficar esperando tanto tempo assim. Porém, a Nami não tem o luxo de ficar esperando por tempo indeterminado. Ela precisa de ajuda logo. Então, Sanji e Luffy decidem levar por conta própria a Nami até a casa dessa bruxa. E é nesse contexto que um dos nomes piratas mais famosos do mundo, tanto dentro quanto fora de One Piece, é citado. Ninguém mais, ninguém menos do que Barba Negra. Eu sei que aqui no anime existe o Barba Branca, que é um cara muito foda, só que eu não conheço muito da história do Barba Negra. Será que falta muito pra esse cara aparecer? Tô empolgado, hein? Uhul! E assim acabam os nossos novos 20 episódios. One Piece. E escolhendo os dois melhores, o primeiro eu vou ficar com o episódio 62, porque é basicamente quando eles encontram um veterinário lá da Labum. Foi um episódio muito engraçado, me diverti bastante. E depois o episódio 77, que foi basicamente o auge das batalhas até aqui. E você, concorda que esses foram os dois melhores momentos? Deixe aí nos comentários. E se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando essa maratona, entre muitas outras novidades que eu trago aqui para o canal, como por exemplo, um anime novo toda quarta-feira. Valeu pela atenção e tchau!